eu fiquei com esse pensamento assim, pastor Marcelo. Davi, uma grande muralha nas suas lutas, mas derretendo na sua casa. Nossa. É uma muralha fora de casa, mas derretido dentro de casa. E eu fiquei com isso e trabalhando em cima disso, porque o nosso principal ministério, se ele não começar dentro de casa, não tem como ele se abranger para fora de casa. Então hoje que você possa ficar ligado, que eu tenho total certeza que o seu ministério vai crescer se você colocar ele para ser primeiramente fundado dentro da sua casa. Essa ideia, né? A história de Davi, que de uma forma ou de outra, contando a versão, né? A vertente rei é ele e Saul. Verdade. E vamos falar também sobre ele como pai. Mas ele como Saul traça assim uma rota de vaidade. Você vê que, como você falou assim, aos olhos de muitos e aos olhos que estão dos íntimos, né? Verdade. E às vezes nós estamos preocupados com os que estão de fora. Você tem off sobre... Às vezes nós somos hipócritas e manifestamos a hipocrisia em pequenos feitos, né, cara? Às vezes você que é pai, né, ou mãe, seu filho não pode tocar em nada, tirar nada do lugar, desarrumar nada. Mas você recebe uma visita ali, a criança pinta e borda, e os pais da criança dizem assim, não bagunça não. E você fala, não, pode deixar. Né? Então a gente traça isso, a gente tem essa vaidade ainda, Jonathan, de se preocupar com aqueles que estão lá fora, e não com aqueles que estão de dentro. E quando eu prego, cara, eu gosto, não prego há muito tempo que eu não prego fora, né? Por tantas coisas que eu tenho feito aqui. Mas uma coisa que eu sempre fui muito grato é que todos os lugares que eu ia, e aqueles que andam comigo o tempo todo iam comigo, cara, para mim isso era honra. Porque eles me conhecem. Você chega num lugar, ninguém sabe de onde você é, como é a sua vida, e você prega muito bem, então você é o cara, né? Verdade. Mas dentro de casa, não. Aqueles que te acompanham é sinal que você de fato está sendo aprovado na sua conduta. Então traz esse paralelo, né? Davi e Saul. Saul é muito aquele homem do público, né? Verdade. Né? E seguindo assim esse ditado que tu falou, é interessante esse exemplo que tu deu, igual tu falou da criança, ou até aquele outro exemplo, quando chega uma visita na tua casa e tu fala assim com aquela pessoa, não repara na bagunça não, mas antes tu já estava arrumando a tua casa. Se tu não quisesse reparar, por que tu ia arrumar a tua casa? Então não tem, é algo que a gente tem uma preocupação, mas a gente fala, não repara. Então, por exemplo, tu acordou, a casa tá bagunçada, então deixa ela bagunçada, mas tu quer que não repare. Mas por dentro, assim, ela vai ver isso, vai ver aquilo, vai criticar esse assado. Então, tu não tá preocupado com aquela ação, tu tá preocupado com o externo da sua casa. Verdade. É igual aquilo, né? Alguém te elogia, você não, glória a Jesus. Né? Não sou menor da casa. Não sei pregar, não sei cantar. Aí se alguém fala assim, cara, tu não sabe cantar e nem sabe pregar, e tu sobe nas tamancas. Entendeu? Então, se a pessoa te elogia, você se humilha, né? Não sou tudo isso não, mas se alguém te humilha, você não aceita. Arruma um problema, né? Então, assim, vamos trabalhar um pouquinho a história de Davi. Tu vai fazer um pano de fundo aí? Vai lançar uma introdução? Vamos sim. Manda ver. Eu tava assim, quando tu mandou esse tema, esse título, eu fiquei assim pensando que não tem como, né? Anda de mãos dadas os dois juntos. E como eu tava te falando no início, a gente consegue entender um paralelo entre um e o outro, entre tanto Saul e Davi. Quando um é chamado, o outro é escolhido. Então tem uma diferença entre um e o outro. Eu ser chamado e o outro ser escolhido. Uma coisa é eu ser crente, outra coisa é eu me mostrar um servo do Senhor. Então, quando Saul foi chamado, e a intenção de Cristo não. O que Deus queria é que não precisava ter um rei. Só que o ser humano achou que era necessário ter alguém como se fosse um exemplo, alguém que ele pudesse seguir na terra. Ele queria seguir uma ideia de como eram os outros reinados. É verdade, queria colocar isso dentro do seu povo. Não precisa, você tem um rei superior que está ali com as tuas mãos estendidas. O livro de Isaías vai falar, meus ouvidos não estão agravados e as minhas mãos não estão encolhidas, mas eu preciso de uma ponte. E não precisa, a ponte é o próprio Cristo. Eu não preciso... como se assim, um exemplo, eu não preciso agora de um sacerdote para levar a minha adoração. Acesso livre, né? A porta aberta, mas eles quiseram colocar alguém para que pudesse ser aquele que pudesse levar o que eles necessitavam. Não é só chegar até Deus, ele não vai imputar ou não vai deixar de te ouvir, mas nós queremos um paralelo, queremos
algo que pudesse nos inspirar, ou algo visível. Nós não estamos preocupados com aquilo que está dentro, mas ainda nós olhamos externamente. Esse é um pensamento. Agora não é igual o Davi. Em nenhum momento a Bíblia vai relatar tudo que acontece de Saul. Mas tu vai ver, em nenhum momento, Davi está preocupado com nada disso. A única coisa que ele quer fazer, e eu acho, e isso aqui é sensacional, ele só quer fazer o serviço do Pai. Mais nada além do que fazer o serviço do Pai. Ele não está preocupado se ele vai chegar em casa, se vai ter elogio, se vai ter almoço, se não vai ter almoço. Ele só quer fazer o trabalho do Pai. Se eu e você, ou aquele que estiver nos assistindo, estiver preocupado, o interesse foi fazer o trabalho do Pai, o Pai lá em cima está te vendo. Ele mesmo vai falar assim, eu já encontrei o novo rei que está fazendo meu trabalho nessa hora. A gente é imediatista, né? Com certeza. O Senhor falou que os que fazem em secreto, publicamente o Pai recompensará. Haverá um dia do Senhor galardoar a cada um que fez a obra que ele determinou, não a obra que te mandaram, que te impõe, foi imposto sobre ti. Paulo fala sobre isso, né? A gente não deve servir a homem, servir ao Eterno. A gente serve o Eterno, os homens é por consequência, né? A gente não serve a homens querendo servir o Eterno. É o oposto. A gente serve o Eterno em obediência, por consequência os homens serão beneficiados por isso. Então o Senhor diz que eis que cedo vem, comigo eu trago o meu galardão. Então falta isso que Davi traz essa mensagem pra gente, né? As grandes vitórias, as grandes lutas, é tudo em secreto, mas publicamente o Pai te recompensará. Então falta esse senso de eternidade também, né? A questão de, não, vou fazer agora e ninguém tá vendo, cara. Eu preciso fazer alguma coisa para que alguém veja. Eu preciso que o Jonathan veja. Afinal de contas, tem que ter um público, tem né? que ter, cara. E isso traz uma vanglória. Você falou que isso é uma glória, mas é uma vanglória, porque é uma glória que passa. E acho interessante que Davi, quando ele é chamado ali pelo Eterno, porque tem um texto, cara, que chama, quando o Senhor chama Samuel, e manda Samuel ungir Saul, o termo ali, não sei se você já leu, o termo para Esaú vai e unge Saul como capitão. Não sei se você já leu isso. Já, sim. Né? Então, como capitão, não como rei. Você vê que, como capitão, Saul não perdeu nenhuma batalha. Só depois que quis levantar contra o Davi, não teve como. Começou a se atrapalhar. A unção derramada sobre ti é para um fim específico. Vou ali, volta aqui, o Salomão, filho de Davi, ele é o homem mais sábio da face da terra. E é um dos que mais meteu os pés pelas mãos. Acho que só perde para Sansão. Se não estiver errado, né? Verdade. Os que foram ungidos só perde para Sansão. Aí tu pensa, cara, um homem cheio da sabedoria, não vou falar que é cheio do Espírito Santo, mas cheio de sabedoria, mete os pés pelas mãos. E tinha o exemplo do pai, né? Dos erros do pai. E não conseguiu, mesmo vendo os erros do pai, ele não conseguiu usar aquilo como um parâmetro para a vida dele. Mas a gente não é assim. Verdade. Não, o Jonathan quebrou a cara fazendo isso, mas eu vou fazer a mesma coisa. Mas eu acho que eu não vou cometer esse mesmo. Vou naquele mesmo, mas eu posso me dar melhor do que ele. Dá um resultado diferente. Com certeza. A mesma ideia. Mudar a cronologia. Né? Não, foi só... E, cara, por que Salomão meteu os pés pelas mãos? Porque a sabedoria de Salomão era um dom, né? Era uma manifestação sobrenatural sobre a vida dele, mas para o pedido que ele fez. Salomão pediu sabedoria para quê? Para ser o cara? Não. Para que a rainha de Sabá soubesse da sua sabedoria, para ser reconhecido como o homem mais sábio? Não. Ele pediu sabedoria para governar o povo do Eterno. E eu fiquei pensando nisso, pastor Marcelo. Também entrei nessa parte aí. E é interessante, quando ele pede a Deus sabedoria, ele pediu sabedoria disso que tu falou, para reinar com o povo de Israel, mas não pediu sabedoria para reinar consigo mesmo. Então, esse talvez é um grande paralelo na nossa vida. Eu tenho sabedoria para lidar contigo, mas para lidar com o meu próprio eu. O livro de Coríntios fala, examine-te o homem a sua própria vida. Eu não tenho como te examinar, mas eu posso examinar a minha própria vida. Se eu não saber lidar comigo, como eu vou lidar contigo? E eu posso, vamos supor que eu seja um dirigente de uma igreja. Se eu não conseguir espelhar a mim em outras pessoas, aquele que está me vendo vai seguir o meu exemplo. Então, antes de eu tentar reger o rebanho, eu tenho que conseguir me reger, para depois reger um rebanho. Isso aí. E Salomão, ele já traz esse código para mim, para ti, para aqueles que nos veem. Quando o Senhor faz algo, o Senhor derrama uma capacidade, aquela capacidade ela não é plena, ela não é soberana sobre tudo, sobre todas as áreas da sua vida. A sabedoria era para governar, entendeu? Então, assim, no governo dele sobre Israel, ele não falhou. Mas no seu governo, o seu autogoverno, ele falhou. Então, é mais ou menos fazendo um paralelo com
com Saul, porque Saul, na unção que ele tinha, e na unção que o Senhor te deu, você não perde uma. Verdade. A questão é que às vezes o Senhor me unge, por exemplo, né? Como Saul correu esse risco, caiu nessa falha também. O Senhor te unge para ser um pregador. Mas tu quer ser um cantor, tu quer ser um intercessor, tu quer ser um evangelista. Um monte de coisa. Um né? monte de coisa. Quer ter os 9 dons. Pai nosso, meu. Então Davi, ele é ungido como rei, e aí o que você falou, infelizmente Israel foi chamado para ser luzeiro, né? Então Israel foi chamado para ser o exemplo. Então o propósito do Eterno era: Israel, vocês têm um rei, o rei dos reis. Então vocês vão ser exemplo. As nações deveriam olhar para Israel e ver assim: gente, a gente não precisa de um rei humano. A gente precisa do Senhor. Verdade. A reinação de Israel caiu no defeito, no erro de inverter os papéis. Não. Nós não vamos ser exemplos para o mundo. O mundo vai ser exemplo para nós. Então não é o mundo que vai desejar o nosso rei. Nós vamos desejar os reis do mundo. Nós não vamos ser exemplos para o mundo. O mundo tem que ser exemplo para nós. E vou passar para você. E Pedro e João, acho que Paulo também fala sobre isso. Que o Senhor nos constituiu agora a igreja dele como uma nação santa. É que o próprio até fala, né, pastor Marcelo? É isso que tu falou. Quero fazer isso tudo para não ter que falar de Paulo. Então, depois eu vou te falar porque eu citei Paulo. O próprio mesmo fala, né? E eu acho que é um dos melhores exemplos. Ele fala: sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. Você não precisa de imitar mais ninguém. Se tu seguir o modelo de Cristo, o reino do céu fica bem mais simples para que nós possamos almejá-lo. Agora, se eu quiser imitar qualquer outra pessoa, seguir o exemplo de qualquer outra pessoa, eu não consigo chegar em nenhum lugar. Então a gente pode escolher nesse dia. A gente quer ser parecido com Saul ou com Davi. Qual é a arma que tu vai usar? Porque Paulo diz assim: sejam meus imitadores. Então nós precisamos também ouvir essa voz e também liberar esse decreto, né? Então eu preciso ouvir da sua boca: Marcelo, me imite, você estará imitando Cristo. Verdade. E você também. Verdade. Né? Eu estava assim, pensando nisso, falando sobre Davi, e tu pode ver, pastor Marcelo, que é interessante. Samuel deu uma ordem a Saul e ele não cumpriu essa ordem. Ele foi e levantou um altar. Ele voltou e, como a gente está falando de perda, ele teve uma guerra que era para não deixar ninguém de pé. E ele quis levar boi, ele quis levar tudo com ele. A Bíblia fala que naquela época Samuel chega e ouve os mugidos, até um corém que fala sobre esse ouço mugido do boi, assim, se assado, e ele ouve aquilo. A gente consegue entrar nisso, o pastor Marcelo. Ele não quis perder, ele achou que algumas coisas ele tinha que levar com ele. Não foi igual Eliseu, quando Elias foi chamar Eliseu. A primeira coisa que Eliseu: me permita matar o boi, eu quero ir sem ter nada me segurando. Boa. Então, qual é o nosso problema, pastor Marcelo? Nós ainda temos dificuldade de deixar algumas coisas para trás. Eu consigo sair do Egito, mas não consigo tirar o Egito de mim. Eu não consigo. É igual aquela passagem da parábola. O bom samaritano. Ele chega até o judeu e o que ele tem é dele, mas ele consegue compartilhar. Nós temos essa grande dificuldade toda vez que eu oro, e isso faz parte da minha oração, quem estiver ouvindo, se possível orar assim, é uma das coisas que eu sempre falo: Senhor, e Paulo ensina, me desvazie de mim mesmo. Eu sou um vaso nas tuas mãos, e além de ser um vaso, eu não quero ser um vaso, eu quero ser um barro. Porque o barro, ele consegue ser modulado. O vaso não, depois vai ter que ser quebrado para depois remodular ele. Então, antes de eu ser o vaso, eu prefiro ser barro, e aí, porque depois vai poder encher do que tu quer, não do que eu quero. Então, o necessário se eu e você conseguir fazer todos os dias, ao levantar: Senhor, me desvazie de mim mesmo. Porque eu sei que eu vou encontrar, pastor Marcelo. Agora, se eu estiver cheio de mim mesmo, aquilo que eu encontrar, eu vou ter até um texto bíblico dessa parte de Davi, que eu vou entrar nele, quando ele entra para poder, quando ele vai lutar contra o Golias. Eu vou entrar nessa parte, mas o difícil aqui queria se desvaziar de si mesmo, não perder a presença de Cristo.
O outro quis perder a presença de Cristo para não perder a sua coroa e seu reinado, que era Saul. Um estava preocupado com o É. governo humano, né? Verdade. O outro com a presença. O outro queria desejar o céu. É. O outro queria desejar as coisas terrenas. E talvez seja essa a maior dificuldade. Enquanto a gente está aqui, esse dia eu estava até pregando. A mulher cananeia, ela mesma fala, até os cachorrinhos merece das migalhas. Ela não está preocupada, mas ela acha que ela merece as coisas que vêm do céu também, independente de quem seja. Ela merece. Cara, isso chama a atenção do Senhor, né? Eu digo assim, tem um texto que diz que os que se humilham serão exaltados. Não é os que são humilhados, né? Os que se humilham. Paulo fala isso também, de novo tem que estar Paulo, mas depois eu vou falar por quê, Paulo. Se eu me julgar, não seria necessário que o mundo me julgasse. O homem que auto se julga, e não aquele julgamento errado, né? Que esvazia a cruz de Cristo da sua eficácia, mas o homem que olha para si mesmo, que não perca tempo em olhar para os outros, porque o Senhor lhe diz que não é pecado você tirar o cisco do olho do irmão. E você tem que fazê-lo. Só que você tem que eliminar antes a trave do seu. E depois, vendo corretamente, tire o cisco do olho do irmão. Verdade. Então não é isso, você com o seu, eu com o meu. Não, o Senhor precisa de pessoas que não te ajude. Não, eu quero te ajudar, mas primeiro eu olho para a minha realidade. Está disposta a viver num coletivo. Primeiro o meu interior. E Saul, cara, traz essa mensagem que oposta, né? Porque ele falhou nisso. Saul traz a mensagem de que a questão não é o Senhor levantar, o Senhor levanta onde ele quer. Ele pega um garoto com 12 anos e unge para rei e vai fazer com que isso aconteça. Pega Saul também e faz dele rei. A questão não é o Senhor fazer, a questão é o Senhor manter você onde ele te coloca. Cara. Verdade.